recado. Nosso pastor, nosso querido pastor, não pôde estar aqui hoje porque ele foi acometido de um incômodo na barriga e está tratando, né? Já está bem, mas está sentindo dor ainda e não pôde estar conosco, amém? E ele me deu um encargo hoje de ministrar a palavra para os irmãos. Creio que Deus vai me usar, amém? Confia no Senhor, não em mim, Ele vai me usar aqui, amém? Mas antes da palavra, eu gostaria que a igreja ficasse de pé, que eu quero orar pelo nosso pastor, amém? Eu creio que nossa oração tem poder para curar, poder para libertar, poder para todas as coisas, amém? E eu gostaria que você se unisse ao irmão, vamos fazer isso juntos, amém? Gostaria que você orasse agora, orasse pela cura, liberando cura. Ora agora em nome de Jesus. Ora, declara, profetiza agora. Profetiza que ele é curado. Toda enfermidade cai por terra. Toda enfermidade, todo incômodo, todo sintoma, nós ordenamos agora. Nós quebramos agora. Nós anulamos agora. Nós profetizamos agora que ele está curado. Totalmente curado. Nós chamamos a existência agora a palavra de Deus que diz que todas as enfermidades já foram levadas na cruz do Calvário. Não existe mais, ela é ilegal, ela não pode mais estar no corpo do nosso pastor, ela não pode estar mais no nosso meio. A enfermidade hoje é ilegal, ela não pode tocar nosso corpo, porque nós somos a igreja. Em nome de Jesus, nós oramos, nós quebramos, nós anulamos agora toda e qualquer enfermidade, todo sintoma, nós declaramos agora que caia por terra. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós abençoamos a vida do nosso pastor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Fala, eu creio que o nosso pastor é curado, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Se tiver alguém aqui também passando por alguns problemas de enfermidade, eu libero a cura agora, em nome de Jesus, amém? Continue de pé, nós vamos fazer uma segunda oração antes da palavra. Eu quero orar pelo nosso encontro. Esse final de semana nós vamos ter um encontro com Deus, amém? Vai ser poderoso, vai ser tremendo. Nós vamos ver Deus mover de forma sobrenatural. Quem tem alguém para levar para esse encontro aqui? Levanta a mão. Então a nossa oração vai ser essa. Nós vamos orar por essas pessoas. Nenhuma delas vai ficar de fora desse encontro, em nome de Jesus, amém? Seja recurso, seja agenda, seja algo que esteja impedindo, nós vamos orar quebrando agora, declarando que ela vai estar lá e ela vai receber do Senhor uma boa medida do céu, voltará renovada, transformada, curada, e em nome de Jesus nascerá de novo nesse encontro, amém? Junta com o seu irmão, ore agora por isso, ore, declare, profetiza agora, começa a visualizar, visualiza essa pessoa recebendo a cura, recebendo a revelação, recebendo luz. Visualize ela sendo liberta de todo o mal, de toda maldição que é quebrada. Visualize agora, visualize ela lá no encontro, rendida ao Senhor, levantando as mãos santas para o Senhor, recebendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Visualiza agora, em fé, irmãos, em fé nós nos apropriamos, em fé nós chamamos a existência, em fé nós já podemos ver cura, libertação, ver os sinais, ver as maravilhas na vida dessas pessoas. Esses encontristas vão receber uma porção sobrenatural do Senhor neste encontro. Eles serão tocados, eles serão aperfeiçoados, eles serão renovados, eles receberão o poder de Deus, a vida de Deus, a manifestação da glória
glória de Deus, eles não sairão desse encontro sem receber a vida abundante, que é promessa do Senhor para a sua igreja. Em nome de Jesus, nós tomamos posse, nós chamamos a existência, Senhor, em nome de Jesus. Cada uma dessas pessoas, não abrimos mãos, declaramos que elas já estão nesse encontro, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quem crê nessa verdade, diga glória a Deus. Fala, eu creio, e o meu convidado já está lá, em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar. Amém. Deus vai fazer milagre nesse encontro, como foi o outro, né? Vai ser tremendo, vai ser poderoso. Eu já posso ver a turma entrando aqui nesse salão domingo que vem e glorificando a Deus, com uma face, com uma alegria que só o Senhor pode nos dar, amém? Glória a Deus. E aí eu quero me voltar agora para a palavra. O tema dessa palavra é: prepare-se para receber favor ilimitado. É um tema bom, né, irmãos? Quem aqui está preparado para receber favor ilimitado? Oh, aleluia! Mas eu quero compartilhar algumas coisas com os irmãos, para nós alinharmos esse entendimento, essa compreensão e o nosso coração, amém? Gostaria que projetasse para mim Salmo 30, verso 1, a partir do verso 1 até o 5. Deixa eu só colocar aqui, amém. Diz assim: te exaltarei, Senhor, pois me livraste, não permitiste que meus inimigos rissem de mim. O Senhor, meu Deus, clamo a ti por socorro, e tu me saraste, restauraste a minha saúde, né? Senhor, da sepultura me tiraste, e não me deixaste cair na cova da morte. Quarto, cantem ao Senhor todos que lhe são fiéis, louve o seu santo nome. Quinto, pois sua ira dura apenas fala assim, a ira do Senhor dura apenas, é muito tempo? É um tempo prolongado? É só já passou. E aí, quem crê que já passou? É assim, a ira do Senhor é assim, opa, já passou, entendeu? É só um instante. E aí diz, mas o seu favor dura, fala assim, o seu favor, Senhor, dura a vida inteira. Fala assim, na minha vida inteira, vou desfrutar do quê? Do favor do... Aí ele fala, o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Curve suas cabeças, ore ao Senhor, peça revelação, peça para que Ele traga entendimento, luz, que tudo aquilo que for compartilhado aqui realmente entre no nosso coração, como vida, com transformação, com alegria, que cause mudança, transformação no nosso viver, que realmente manifeste, sabe, essa graça abundante do Senhor em nosso viver, em nosso caminhar. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa palavra, declaro que a palavra do Senhor é viva, é eficaz, e ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, ela penetra, Pai, ao mais profundo do nosso ser, e ela separa tudo aquilo que é da nossa alma, com tudo aquilo que é o nosso espírito. Hoje nos voltamos à Tua palavra, e pedimos revelação, pedimos luz, clareza, entendimento. Tira todo o sono, tira todo o cansaço, tira toda a distração, Pai. Que o nosso coração esteja totalmente ligado,
oh, sensível à tua palavra e ao teu espírito nessa noite, em nome de Jesus, amém. Diga amém, diga glória a Deus, fala assim: a palavra de Deus vai falar comigo, em nome de Jesus. Muita gente, irmãos, pensa o quê? Que Deus do Velho Testamento é um Deus mau, e que o Deus do Novo Testamento é um bom, né? Ah, não, o Deus do Velho Testamento, ele vem punir, ele vem para, né, eu não sei se vocês já ouviram, me derramar um chicote santo. Todo mundo pensa assim, a maioria dos crentes pensa o quê? Que ele é um Deus feroz, ele é punitivo, né? Mas, nesse salmo, nós já podemos ver que esse Deus do Velho Testamento, ele já liberava graça sobre o povo. O salmista diz que a ira dele dura um só momento. Você acha que um Deus que a ira só dura um instante, ele é bravo? Ele é maldoso? Ele queria o mal daquele povo do Antigo Testamento? Não. Ele era um Deus bondoso. Só que o problema é que o povo não conseguia ver, o povo não conseguia enxergar a bondade de Deus, não conseguia perceber que Deus era bom. Quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu lembrei da parábola dos talentos. Quem lembra da parábola dos talentos aqui? Quem já ouviu ela? Quem conhece essa parábola? Diz que o que enterrou o talento, o que ele fez? Qual era a visão que ele tinha do Senhor? Ele achava que o Senhor era mau. Ele não via a bondade do Senhor. Por isso, o que ele fez? Qual a atitude dele? Enterrar. Pegar aquilo que Deus pôs para multiplicar, para abençoar a vida dele, para fazer ele prosperar, para fazer ele ter favor. E o que ele fez com aquilo? Enterrou. Por que ele enterrou? Porque ele tinha uma visão incorreta de Deus. Assim era o povo do Velho Testamento. O povo de Israel, eles tinham uma visão incorreta do nosso Deus, do nosso Pai. Tanto é que você sabe, né? Jesus, uma das coisas que levou Jesus para a cruz foi o quê? Ele chamar ele de Pai. Você não pode chamar ele de Pai, ele é Deus, distante, lá longe. Vocês conseguem entender? E a mesma coisa, muitas das vezes nós fazemos isso. Por quê? Porque não confiamos na graça dele. O tempo todo estamos debaixo de lei, procurando agradar a Deus com nossas obras. Não, ele já se agradou de nós. Ele já confia inteiramente, sabe, em nós. Ele já nos ama. A palavra de Deus diz que ele nos amou primeiro. Eu e você, irmãos, estamos aqui por causa do amor de Deus. Não fomos nós que o escolheu. Ele nos escolheu a vós outros. Ele me escolheu, ele escolheu cada um dos irmãos. Se você está aqui, é a graça, é o amor dele, é a bondade dele que te alcançou. Mas, muitas das vezes, nós queremos fazer o quê? Queremos agradar a Deus com as nossas obras. Queremos agradar a Deus com aquilo que nós fazemos. Deus quer o quê? Quer o meu e o seu coração. Fala assim: Deus quer o meu coração. Mas, à luz da nova aliança, como povo privilegiado, nós vamos experimentar de tudo que as gerações anteriores não experimentaram. O povo das outras gerações não experimentaram a bênção abundante do Senhor, do favor do Senhor. Mas para mim e para você, essa bênção já está liberada. Por causa do quê? Por causa da graça. Em 2026, irmãos, será um ano diferenciado. Não porque Deus mudou, mas porque Ele tem nos dado revelação. Qual revelação? Da bondade, da graça, do amor dEle. Ele tem nos dado revelação para quê? Para desfrutar mais da presença dEle,
mas do favor dele. Em vez de ficar querendo agradar através da nossa lei, da lei não, nós simplesmente nos rendemos e desfrutamos da bondade do Senhor, dessa graça abundante que já está sobre a minha e a vida dos irmãos. Quem aqui tem experimentado desse favor? Diga glória a Deus. Quem aqui tem vivido essa bênção? Eu gostei tanto do testemunho do Ezequias. Tem vivido o favor do Senhor. É por causa dele? É porque ele é bom? É porque ele está fazendo tudo certinho? Não, é porque o amor de Deus está sendo derramado na vida dele, e ele está reconhecendo a graça de Deus, ele está sendo grato ao Deus Todo-Poderoso, ao Pai, por causa dessa graça. Vocês conseguem entender? Nós temos que nos libertar de uma mentalidade de querer fazer para ter. Não, nós fazemos porque manifestamos a glória de Deus, manifestamos a riqueza dele que já está na minha e na sua vida. Ele já tem manifestado graça na nossa vida, irmãos. Ele já tem derramado amor na nossa vida, e nós estamos aqui para testemunhar isso. Essa é a verdade do Evangelho. O Evangelho é isso, o amor de Deus, o amor de Cristo em nós, manifestando, aonde? Onde nós estamos sendo plantados. Aquela geração não experimentou, mas nós vamos experimentar do favor ilimitado do Senhor nesses dias, em nome de Jesus. Você pode declarar junto comigo? Fala: eu vou experimentar, desfrutar do favor ilimitado do Senhor neste ano. Fala assim: eu não abro mão de receber favor imerecido, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Mas como nós vamos receber esse favor? De que maneira? Eu quero compartilhar 4 coisas aqui com os irmãos, para nós alinharmos o nosso coração e a nossa mente para receber. Em primeiro lugar, nós precisamos crer que o nosso destino é ser cada vez mais abençoado. Só poucos falaram glória a Deus. Só poucos disseram amém, eu recebo. Fala assim: o meu destino é ser cada vez mais abençoado, em nome de Jesus. Aleluia. No final do tempo, o mundo vai ladeira abaixo. O mundo só piora, não é? Tá tudo, cada hora que você... Eu quase não assisto mais esse negócio de noticiário, porque toda vez que eu abro, eu não vejo uma notícia boa. Eu só vejo notícia ruim. É o mundo. O mundo está descendo a ladeira. Mas nós não. Nós estamos subindo. A palavra de Deus diz que depois que Ele nos chamou, de glória em glória, nós recebemos do Senhor. A cada dia vem mais glória para mim e para a sua vida. A cada dia vem mais bênção para mim e para a sua vida. Por quê? Porque nós estamos na contramão do mundo. O mundo está descendo e nós estamos subindo para o céu, para as mansões celestiais, para Cristo Jesus nosso Senhor. Nós não dependemos do mundo. Nós não dependemos da economia do mundo, irmãos. Nós dependemos da promessa do Senhor na nossa vida. Lá no mundo o pessoal pode ficar triste com o governo, com o que quer que seja. Mas aqui na igreja não, nós estamos felizes, porque o nosso Deus é fiel, e Ele vai cumprir o que prometeu. Ele vai derramar essa bênção em nosso favor, todos os dias. Amém. Na igreja, também não segue a realidade paralela do mundo, ou seja, se o mundo melhora, a igreja, se o mundo não melhora, a igreja melhora, se o mundo piora, a igreja piora. Essa é a mentalidade incorreta. Se o mundo está piorando, a igreja também está indo. Quem pensa assim? A economia do Brasil está ruim, o trem está feio, é do Brasil. Quem aqui é do Brasil? É? Eu não sou do Brasil, eu sou celestial, eu sou a igreja do Cristo, eu sou ministro do Evangelho. Vocês conseguem entender? A gente não pode ficar preso a essa mentalidade do mundo.
Ah, porque a economia vai mal, a igreja também vai mal. Não vai, porque a igreja está debaixo do favor. A igreja está debaixo dessa bondade do Senhor. Nós somos prósperos, é por causa do Senhor. Ele é a nossa confiança. Nós estamos bem, irmãos. Se o mundo está indo para um lado, nós estamos indo para o lado contrário. Se ele está piorando, nós estamos melhorando. Olha para o seu irmão, dá uma olhada nos olhos dele aí, nesses olhos bonitos, cheio de riqueza, cheio de luz do Senhor. Olha para ele. Sabe quem é ele? Ele é a bênção do Senhor para esta geração. Você é a bênção do Senhor para essa geração. Eu costumo falar, isso vem muito ao meu coração. Por que que nós fomos salvos e permanecemos aqui? Alguém já fez essa pergunta? Por que que você é salvo? Não precisa ser só salvo. Já sou salvo, então posso ir para o céu. É ou não é? Não é um pensamento correto? Hein, irmã Eva? Não é? Eu já fui salvo, o que que eu estou fazendo aqui? Perdendo meu tempo? Eu posso ir para o céu logo? Desfrutar da presença, da glória, da bondade lá em cima? Louvar ao Senhor junto com os anjos? É ou não é? Mas por que que nós ainda estamos aqui? Por que que Deus ainda permite a igreja dele estar aqui? Fala assim, porque a igreja é o sal da terra. Porque a igreja é a luz do mundo. Quem foi que falou isso? Foi o obreiro Paulo? Foi quem? Nosso Senhor. Por isso que eu e você estamos aqui. Por isso que nós somos diferentes. Por isso que nós estamos caminhando na contramão do mundo. Nós somos aquele que vai salvar. Esse final de semana tem encontro. O que é que nós estamos fazendo? Resgatando vidas lá do mundo e trazendo para o reino da maravilhosa luz do nosso Senhor. Para experimentar do quê? Dessa graça abundante, dessa prosperidade, dessa bênção. É para isso que nós estamos indo lá, para resgatar aqueles que estão perdidos. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você pode dizer aleluia? A nossa vida não está conectada a esse mundo. O nosso foco é saber que a igreja está destinada a andar de glória em glória. Mas como que isso é obtido? Como é que nós conseguimos receber isso? Fala assim, pela fé. Semana passada o pastor ministrou sobre a fé. Não foi? E aí? Vocês tomaram posse daquela palavra? Fé, fé. É fé, irmãos. Por isso que quando a gente vê a notícia ruim, a fé cobre. Fala, isso não é para mim. A fé me diz isso, isso, isso. A fé diz que eu vou ser próspero. A fé diz que eu sou abençoado. A fé diz que eu sou curado. A fé diz que eu sou abençoado. Então a fé me diz isso. E eu vou crer em quê? Na fé. Então, o primeiro princípio, o primeiro alinhamento para o nosso coração é o quê? Crer. Fala assim, crer na graça de Deus. Crer que o recurso de Deus na nossa vida é tudo o que Ele concede pela sua graça. É favor. Ele nos dá. Nós não precisamos ficar buscando. A Bíblia fala que no final do mundo, sobre as gerações, e ela diz que a última geração será a geração que viverá debaixo de favor ilimitado. Quem quer favor ilimitado aqui? Quem crê que pode viver o favor ilimitado de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, porque não é só para você. Quando você recebe, você vai compartilhar com outros. É assim que Deus age na minha e na sua vida. Nós somos a geração do fim dos tempos, amém. Você pensa que o melhor já passou? Mas hoje estou aqui para te dizer que o melhor ainda está por vir. Você crê que o melhor ainda está à sua frente? Você crê que você ainda não recebeu o que o Senhor quer te dar? Você recebeu medida pouquinho ainda, que tem muito mais? Você crê nessa verdade? Eu estou aqui para te dizer isso. O melhor ainda está por vir. Por isso, não foque nas condições do mundo. Não foque naquilo que o mundo diz.
olhe para a palavra, firme-se no solo firme da palavra de Deus, para viver a vida de vitória. O que a palavra diz a meu e a seu respeito? Essa é a verdade, irmão. Não é o que o mundo diz, não é o que está manifestando às vezes, não, é o que a palavra diz. Se a palavra diz que a graça abundante está sobre a minha e a sua vida, é isso que nós vamos receber. Se ela está falando que vai derramar de forma ilimitada na minha e na sua vida, é isso que vamos receber. Por quê? Porque o favor de Deus está sobre a nossa vida. Você pode dizer isso? O favor de Deus está sobre a minha vida. Falei, eu vou desfrutar desse favor ilimitado na minha vida, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus, aleluia, amém? Essa igreja, debaixo do favor ilimitado, já estava presente lá no Velho Testamento, e eu quero compartilhar com os irmãos essas questões. Antes mesmo de Jesus vir, lá no Antigo Testamento, Deus planejava que fôssemos pessoas mega abençoadas, e Ele mostra isso na história de José e Benjamim, amém? Quem conhece a história de José aqui? José passou por circunstâncias diversas? Bastante, né? Mas e aí? E o final? Como é que foi o final? Deus fez o quê? Honrou José, né? Mas honrou só José? Honrou quem? A família dele também, não foi? Mas eu quero compartilhar sobre José, porque a José é uma alegoria que aponta para Jesus. Ele é uma alegoria que aponta para o nosso Salvador. E Benjamim, ele é uma alegoria que aponta para a igreja. Amém? Então vamos lá. José, ele recebeu um nome egípcio, que foi Zefenat Paneia, que significa Salvador do mundo. Olha só, o nome de José dado pelo egípcio já era o quê? Salvador do mundo. E Jesus foi dado por Deus como nosso Salvador, o Salvador deste mundo, aqui no Novo Testamento. Por isso que é alegórico José lá, né? O nosso Salvador. José recebeu como esposa Asenate, uma esposa gentia, e nós fomos feitos essa esposa gentia do Senhor Jesus. Somos a noiva do Senhor, aleluia, não somos? José recebeu uma noiva dos egípcios, amém? Jesus também recebeu uma noiva, essa noiva sou eu e você, amém? Que pelo sangue dele foi resgatado, pelo sangue dele foi transportado, aleluia, glória a Deus, amém? Nós somos a noiva do Senhor, mas o nosso foco não é José, mas Benjamim, porque toda tipologia que vemos em Benjamim aponta para a igreja do fim dos tempos. Ele era o mais novo dos irmãos, ou seja, o último irmão, e nós somos a última geração. Jesus está às portas, amém? Vocês creem nisso? Jesus está voltando, daqui um dia nós vamos estar com o nosso Senhor, amém? Glória a Deus, nós somos a última geração, assim como Benjamim, amém? Assim como Benjamim foi mais abençoado de todos os irmãos, nós somos mais abençoados de todas as gerações. Você lembra lá dos textos de Moisés, do Êxodo, de Gênesis? Benjamim foi o mais abençoado, foi ou não foi? Lembra lá? Eu vou lembrar os irmãos que aqui eu escrevi isso aqui. A igreja mais abençoada é do final dos tempos. As bênçãos de Deus não vão diminuir na sua vida, elas vão crescer. Quanto mais tempo passar, mais você será abençoado. Por quê? Porque você está na última geração. A palavra de Deus diz que a abundante graça do Senhor vai se manifestar no fim dos tempos.
E ela está se manifestando hoje através da sua igreja. A vida minha e sua, irmão, só tende a melhorar. Você ainda não viveu os melhores dias da sua vida. Você quer viver, você quer experimentar, você quer desfrutar desses melhores dias ainda? Quem quer aqui? Fala assim, eu quero. Fala assim, eu vou desfrutar dos melhores dias da minha vida. Fala assim, está à minha frente o melhor de Deus. Fala assim, não está para trás, está para frente. Eu tô orando aqui, declarando e olhando para a irmã Eva. Ô irmã Eva, os melhores dias estão à sua frente. Os melhores dias, de maior alegria, de maior desfrute do Senhor, está na sua frente. Você vai viver essa alegria em nome de Jesus, amém? Quero profetizar, às vezes a gente fica velho e para de acreditar nas promessas. Os melhores dias estão à nossa frente, em nome de Jesus, amém? Deus vai derramar graça sobre a nossa vida. Segundo, a graça e as promessas de Deus andam de mãos dadas. Então, graça e promessa andam juntas. O favor de Deus anda junto com as promessas dele na minha e na sua vida. Até o apóstolo Paulo aparecer nos escritos da Bíblia, os discípulos não tinham ideia de que José apontava para Jesus e Benjamim apontava para a sua igreja. Eles não tinham ideia que isso era uma alegoria, né? Eles conheciam a história de José, de Benjamim, assim como eu e você conhece, uma história de Israel, mas eles não tinham ideia de que toda aquela história apontava para Jesus e para a sua igreja, amém? Quando o apóstolo Paulo entra nos escritos bíblicos, Deus revela a ele que a história do Velho Testamento era uma tipologia, é uma sombra de tudo aquilo que ia se tornar verdade no Novo Testamento. Então, essas alegorias, quando nós olhamos para trás, o que nós estamos vendo? Uma sombra daquilo que já se tornou real e que se torna real hoje, no Novo Testamento, amém? E aí, um símbolo que apontava para Jesus e um símbolo que apontava para a igreja. E ele explica isso em detalhes, com cada símbolo significa. Projeta para mim Gálatas 21, 26. Misericórdia, aleluia. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos, perdão, irmão, eu acho que eu dei, Gálatas 4, 21. 4, 21. Diga-me vocês que desejam viver debaixo da lei, acaso sabe que a lei diz, de fato, acabe sabe o que a lei diz de fato? Diga-me, se vocês que desejam viver debaixo da lei, acaso sabe que a lei diz de fato? Próximo. De acordo com as escrituras, Abraão teve quantos? 2 filhos. Um nascido da escrava e outro de sua esposa, que era livre. Próximo. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. O filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Próximo. Essas duas mulheres ilustram duas alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. Próximo. E Agar, que é o Monte Sinai, na Arábia, representa Jerusalém. Opa, pensão, e Agar? Não, está errado, Sara. É, o Monte Sinai na Arábia, que representa Jerusalém de agora. Pois ela e seus filhos vivem debaixo, sobre a escravidão da lei. Próximo, 26. A segunda, Sara, representa a Jerusalém. Ela é uma mulher, e ela é o quê? Fala assim, ela é a nossa mãe.
A nossa mãe representa o quê? A livre, a graça. Uma representa a lei, a outra representa a graça. Uma é escrava, a outra é quem nós somos? Somos livres. Por que nós somos livres? Porque estamos debaixo da graça. Vocês estão vendo a tipologia? A mesma tipologia é essa de José e de Benjamim. Abraão, impotente, e Sara estava com 90 anos de idade. Nesse momento a promessa de Deus veio e estabeleceu um milagre. A promessa sempre gera milagre. A rotina da nossa vida tem que ser de milagre. Milagre não pode ser uma experiência ocasional na nossa vida. Quem tem experimentado milagre aqui na sua vida? Quem pode testemunhar milagre aqui na sua vida? A gente tem que viver uma vida de milagre. Por quê? Porque estamos debaixo da graça de Deus. Uma coisa, irmãos, que eu quero até pedir para os irmãos. A gente é muito tímido em falar, em testemunhar, sabia? Eu começo por mim. Quem tem milagre para contar aqui? Levanta a mão. Para quem que você já contou? Já pediu para o pastor, para a gente, para testemunhar o seu milagre? Você sabia que milagre edifica a igreja? A gente às vezes está recebendo um milagre da parte de Deus, e fica só com a gente, não. A gente está recebendo para quê? Para testemunhar. Quando você testemunha o seu milagre, você edifica a fé do seu irmão. Seu irmão é contagiado pela fé. Por quê? Porque tem que ser uma vida de milagre a vida da igreja. Nós temos que viver essa realidade de milagre todos os dias. Mas Paulo continua dizendo que Sara e Agar, muito mais do que duas mulheres, eram e foram escolhidas por Deus como símbolo de duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, e a outra a graça. O Monte Sinai, no Monte Sinai, onde a lei foi dada, o mandamento foi dado, o que aconteceu? Quando o mandamento foi dado, irmãos, 3.000 pessoas morreram. Quando a lei foi dada, eles estavam adorando, não sei se os irmãos já leram ou lembram, eles estavam lá adorando um bezerro. Moisés desceu e falou: quem é por Deus? E aí os levitas pegaram, se juntaram a Moisés, e nesse dia 3.000 pessoas morreu. Mas no segundo Pentecostes, o que aconteceu? 3.000 pessoas nasceram de novo. Pedro pregou sobre a graça, pregou sobre a vinda do Cristo, sobre Ele ter morrido e ressuscitado em nosso favor. Quando ele pregou a graça de Deus, o que aconteceu? 3.000 pessoas entregaram a sua vida, nasceram de novo. Esse é o poder da graça, o poder de Sião. Sião representa a graça de Deus. Eram 2 montes, vocês lembram? A lei foi dada aonde? No monte. E a graça? Aonde ela foi dada? Aonde? No monte Sião, amém? Quando ele fala do monte de Sara, ele diz e se refere no monte Sião, que era um monte de baixo, onde as pessoas podiam chegar com facilidade. No Sinai não, para você subir o Sinai, era complicado. Para você até hoje, se você for subir o Sinai, você vai ter que se esforçar muito. A lei tem o mesmo efeito na minha vida e na vida dos irmãos. Para cumprir a lei, nós precisamos nos esforçar demais. E para cumprir a graça? É fácil demais. Eu posso me achegar ao Senhor e ser grato, e receber dele a bondade e misericórdia, e receber favor dele. Por quê? Simplesmente porque eu me acheguei. Por isso que Sião é o lugar mais fácil de se achegar do que o Sinai. Porque ainda às vezes nós permitimos o diabo ganhar terreno na minha e na sua vida, por causa da lei, por causa de condenação, por causa de acusação, porque não fomos bons o suficiente, porque não fomos aceitos. Nós não precisamos mais disso. Nós já fomos aceitos pelo Cristo. A bondade, a misericórdia já
nos encontrou. Podemos receber favor todos os dias. Nós vivemos agora no Monte Sião. Nós vivemos agora pela graça. Mas eu quero trazer uma verdade. Vocês sabem quantas vezes a palavra de Deus, o livro de Salmos fala do Monte Sinai? Quem sabe quantas vezes? Uma vez sequer. Vamos ver o que ele diz, o livro de Salmos, sobre o Sinai? Abra para mim lá em Salmos 68, 15. Os montes de Bazã são majestosos, como cumes altos que chegam até o céu. 16. Ó montes elevados, porque olham com inveja para os montes Sião, onde Deus escolheu habitar, onde o Senhor habitará para sempre. Olha o que Sinai, o sinal está com o quê? Com inveja. Fala assim, os da lei têm inveja daqueles que vivem a graça de Deus. Irmão, sério, o que o pessoal fala de quem vive a graça de Deus? Fala que é um evangelho raso, não, tem que cumprir a lei, não, tem que fazer. É ou não é assim? Eles têm o quê? Inveja da nossa liberdade. Nós somos livres, Cristo nos libertou. Ele tirou toda a condenação, Ele já pagou todo o preço que era necessário. Nós podemos desfrutar do Senhor, nós podemos receber as promessas de Deus, nós podemos viver as promessas de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Como nós podemos desfrutar dessas promessas em nossa vida, irmãos. Oh, como isso é poderoso. Oh, irmãos, a graça de Deus é a nossa mãe. A Igreja Católica diz que a mãe deles é quem? É quem? Maria. E a sua mãe é quem? Fala, minha mãe. É o quê? É a graça de Deus. Aleluia. Fala, eu sou filho da Dona Graça. Eu sou filho da graça de Deus. Aleluia. Gálatas 4:30 diz o seguinte: contudo, o que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Não podemos misturar, ter junto a lei e a graça de Deus. Nós não podemos viver debaixo da lei. Nós ou vivemos pela lei ou pela graça de Deus. Eu decido, vou fazer que nem Josué aqui agora. Eu decido viver debaixo da graça de Deus. E vocês, o que vocês decidem? E o que a igreja decide? Viver pela graça ou viver pela lei? Aleluia. Fala assim, eu decido viver pela graça de Deus. Fala assim, viver pela lei só traz cansaço e fadiga, mas a graça me leva a desfrutar e descansar em meu viver. Quem quer desfrutar do Senhor, diga glória a Deus. Quem quer desfrutar do Senhor, diga aleluia. Fala assim, eu quero desfrutar do meu Senhor, em nome de Jesus. Terceiro, creia que um novo decreto do Pai está sobre a sua vida. Abra para mim Gênesis 29:16. Fala assim, existe um novo decreto do Pai sobre a minha vida. Mais forte, igreja, fala assim, eu creio que um novo decreto do Pai está sobre a minha vida. Aleluia. Ora, Labão tinha duas filhas, a mais velha que se chamava Lia, a mais nova que se chamava Raquel.
Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa, de porte e de semblante. Jacó amava Raquel. Eu estava conversando, vou fazer um parênteses aqui. Estava conversando com os irmãos ali no kit, e a gente falando, até perguntei, fizeram essa pergunta para o André. O André, eu não vou falar a tua resposta não, mas vou falar a minha. Aí a gente perguntou, André, por que os homens aqui da igreja, o que eles veem assim de bonito nas irmãs? O que chamaria a atenção dos irmãos? O pastor disse que quer fazer muito casamento, né? Nós estamos preparando isso aqui para fazer muito casamento, amém? Aí ele falou o que eu falei, né? Falta brilho. Aí eu estava lendo isso aqui e falei, olha só, diz que Lia não tinha brilho nos olhos. Irmãs, em nome de Jesus, muda isso agora. Anda alegre, anda brilhando, anda com um sorriso. Quando o irmão chegar, você não retrai não. Diga, oh glória a Deus, aleluia, dá um sorriso. Tem que ter brilho nos olhos das irmãs, irmão, para o casamento vir, amém? Glória a Deus. Você quer casar, eu dou logo o conselho, que tenha brilho nos seus olhos, não seja como Lia. Lia casou por quê? Porque a lei, lá daquele tempo, falava que não podia casar mais nova, antes de casar mais velha. Aí entregaram ela para Jacó, Jacó ficou decepcionado, teve que trabalhar não sei quantos anos mais, para receber Raquel, amém? Então assim, que não seja assim no nosso meio, amém? Que eles vejam a alegria das irmãs, os irmãos se contentem. Quem quer fazer casamento, nossos jovens casando, isso vai ser bom demais, amém? Então Lia e Raquel, duas mulheres que apontam para duas alianças, assim como Sara e Agar. Lia aponta para a lei e Raquel aponta para a graça. Lia tinha os olhos baços, alguns dizem que os olhos baços é ser vesgo, mas não, olhos baços significa sem graça, sem brilho, sem vida, é pessoa que não tem alegria. Quem tem alegria, diga glória a Deus. Lia aponta para a lei, Raquel aponta para a graça. A lei é sem graça, sem sal. A lei produz falta de vida, produz embaçamento. Enquanto a graça produz o quê? Produz vida, produz alegria, produz fervor, produz satisfação. Oh irmãos, como que nós deveríamos ser um povo alegre? Quem está alegre aqui, diga glória a Deus. Fala, eu estou alegre, porque eu sou como Raquel. Aleluia. O nome de Lia significa cansada, desgastada. Assim é a lei. Quem vive pela lei anda debaixo de cansaço, de desgaste. Mas o nome de Raquel significa Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já veio sobre esta igreja. Podemos nos alegrar, porque o Cordeiro já nos libertou. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Antes que Raquel ter filhos, Jacó teve 10 filhos. 10 filhos. Ele teve 4 com Lia, 2 com Bila, serva de Raquel, 2 com Zipa, serva de Lia, e 2 com Lia. Mas assim que Raquel teve filho, acabou. Depois que Raquel teve José, as outras pararam de gerar. Você acha que isso é por acaso? Depois que a graça chega na nossa vida, a lei não pode mais gerar. O que gera agora é a graça. Agora é tempo de gerar José, salvação. É tempo de gerar Benjamim, a igreja. Então vocês percebem a alegoria? Até ela ter filho, as outras podiam ter. Mas quando a graça vem, acabou, não geramos mais para a lei, geramos agora para a graça de Deus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Oh, e quarto, pessoal do louvor pode subir por gentileza. Quarto, o tempo passou, não tente se justificar
apenas recebam as bênçãos pela fé. Alguém já recebeu bênção de Deus aqui? Vocês já receberam? Quando você recebeu, você ficou tentando justificar? Por que você recebeu? Querendo saber, não, como é que foi, que jeito que foi? Você tentou fazer isso? É assim os que vivem pela fé. Eles não ficam tentando justificar, eles apenas recebem e desfrutam. Eu e você tem que ser da mesma forma. É isso que vai gerar na nossa vida bênção sem medida nesse ano de 2026. Nós vamos receber e nós não vamos perguntar como Deus fez, por que Ele fez. Não nos interessa. Interessa que Ele nos amou e derramou graça abundante sobre a nossa vida. Aleluia! É isso que temos que viver. José, eu não sei se vocês lembram ali, José, na hora que os irmãos dele retornam, vem lá comprar trigo, porque estavam com fome. José já tinha sonhado isso, amém? Mas quando eles chegam lá, eles não reconhecem José, amém? Porque José estava pintado, estava como um egípcio, e eles não reconheceram. José pega, fala assim, não, vou testar eles, e vai testar o coração dos irmãos. Quando José começa a testar os irmãos, o que ele faz? Fica Simeão aqui, os outros voltam. Se vocês estiverem falando a verdade, vocês não forem espião, vocês vão voltar, e aí eu liberto seu irmão. Jacó não permitiu, né? Falou, estou perdendo meus filhos, tem que levar Benjamim, o mais novo. Aí, olha para a alegoria. José é salvação, Benjamim é a igreja. Então, quando eles voltam, porque Jacó permitiu que a fome veio de novo, veio a necessidade, e aí permitiu que eles voltassem com o dobro de tudo aquilo que eles tinham levado, né? Porque José mandou pôr de volta o dinheiro. Nossa provisão depende do céu, não da terra. Por isso que a gente fala tanto para os irmãos crerem no Senhor, crerem na bondade dEle. Você não dizime oferta porque você tem recursos, não, é porque Deus é bom na sua vida. É porque você manifesta a vontade de Deus. Mas aí o que aconteceu? Quando ele chega lá, aí José fala por quê? Para o administrador dele. Fala assim, ei, prepara lá a mesa. Eles vão almoçar comigo. E o administrador vai preparar a mesa, pega eles estão pensando que vai haver alguma coisa ruim com eles. Olha só, pensa, essa alegoria parece muito com a gente. A gente pensa que sempre vai acontecer algo ruim. É isso que estava na mente deles. Mas José já tinha falado para o administrador dele, não, arruma tudo, porque eles vão comer comigo. Quando eles chegam lá, eles se organizam, e José volta. Quando José entra, está os irmãos dele lá, o primeiro que ele vê é quem? Benjamim. É a igreja. É o primeiro que ele vê. E diz a palavra que ele abençoa todos, mas para Benjamim diz que ele deu 5 vezes mais. Fora isso, ele deu 300 moedas de prata. 300 na Bíblia representa vitória. Gideão conquistou os medianitas com 300 homens. Deixa eu falar para os irmãos. Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para a sua casa. Só tem que receber. Só tem que crer que Deus quer abençoar a sua vida. Benjamim não tinha feito nada. Benjamim nem tinha ido junto com os outros. Mas quando ele foi o que mais recebeu. Deus tem o melhor, o maior para mim e para você. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Porque Deus tem mais para nós. Tem mais para a nossa vida, tem mais para a nossa casa. Ele tem mais.
E Ele vai manifestar esse favor ilimitado na minha e na sua vida. Ele vai derramar esse favor, essa graça, essa vida sobre a minha vida e a vida dos irmãos. Sabe por quê? Porque nós somos como Benjamim. Nós somos a igreja. José já nos salvou. José já conquistou toda a riqueza para mim e para você. Essa riqueza já está disponível. Ela não vai estar, ela já está disponível para mim e para você. Eu quero convidar os irmãos hoje a se apropriar da riqueza do Senhor para a sua vida, para jogar fora, para rejeitar toda a lei, toda a necessidade de fazer. Nós fazemos por manifestação, porque a graça nos alcançou, porque o Senhor já nos salvou. Nós só manifestamos glória e bondade quando você for abençoado. Não tente explicar, apenas receba do Senhor. Receba do Senhor. Receba a vida, receba tudo aquilo que Ele tem para você. A função de Benjamim não era falar, nem era argumentar, era apenas receber. Como igreja, nos últimos tempos, nós temos que aprender a receber do Senhor. Não argumentar, mas receber, porque Deus tem para mim e para você, pois são 5 vezes maiores. E o nosso avançado do que aqueles que vieram após de nós recebemos. Eu gostaria que você se unisse ao seu irmão. Nós vamos ministrar um louvor. Eu gostaria que você orasse agora. Orasse. Sabe? Para que essa palavra venha trazer frutos ao seu coração. Venha te dar direção. De que o nosso destino é ser cada vez mais abençoado. Que essa palavra venha trazer ao seu coração. Que a graça e as promessas de Deus andam de mãos dadas. Elas andam juntas. Toda vez que eu recebo uma promessa, a graça manifesta. Toda vez que eu recebo uma promessa, o poder de Deus se manifesta. Que essa palavra também venha trazer ao coração da igreja que há um novo tempo, há um novo decreto do Pai sobre a nossa vida. Um decreto de bênção, um decreto de vida abundante, um decreto de alegria, de favor imerecido. Oh, mas que essa palavra também tenha guiado o nosso coração a não ficar tentando justificar as graças, a bondade, o favor de Deus sobre a nossa vida. Que haja em nós só o desejo de receber e agradecer. Ora com o seu irmão agora, ora profetizando, que é um tempo de porção dobrada, é um tempo de 5 vezes mais bênção na nossa vida, nessa igreja, na vida dessa igreja, nos nossos encontros, no nosso caminhar, a porção 5 vezes maior para nós. A Chegou o tempo da colheita, tempo de vitória, tempo de viver muito mais de Deus. Suas bênçãos correrão e nos perseguirão. É tempo de celebrar. Chegou